Portanto, hoje é um momento muito particular na vida dessa cidade, como é um momento particular na vida de qualquer cidade, a realização da sua conferência de saúde. É quando as pessoas se reúnem para discutir os problemas, para reconhecer os avanços, mas principalmente para identificar os caminhos que querem para os próximos 4 anos. Identificar para si próprias, identificar para o poder público, identificar para o controle social, que deve ser o Conselho de Saúde, aquele que vai levar à frente, durante 4 anos, até a próxima conferência, as bandeiras, as diretrizes da conferência, é isso que diz a lei. Portanto, temos aqui a junção das duas estruturas que a sociedade usa para controlar o SUS, para participar do SUS. A própria conferência, que é a reunião de todos nós, e os conselheiros, que certamente aqui estão, para além do senhor presidente. Bom, não sei se vocês perceberam, nós temos 27 anos de Sistema Único no Brasil. Essa conferência faz parte do Sistema Único de Saúde. 27 anos, o SUS não é mais criança, o SUS deixou de ser um adolescente, o SUS é um adulto jovem. 27 anos é a idade de um adulto jovem, essa é a idade do nosso sistema de saúde. Temos aqui que contabilizar, olhando para trás, nesses 27 anos de vida, temos que contabilizar os avanços, temos que contabilizar os conflitos que ainda existem e até os retrocessos que aconteceram na vida do sistema. Em todos os lugares isso aconteceu, né? Aconteceu em Curitiba, aconteceu em Paranavaí, aconteceu em Luanda, todos os lugares, isso faz parte da vida de qualquer ente vivo e o SUS é uma forma de ser vivo na sociedade. Digo apenas da história dos 27 anos para que não nos permitamos a ilusão que somos crianças no SUS. Não somos mais. Isso induz o quê? Que temos que perceber as coisas com mais responsabilidade e com um perfil de história já para trás que nos vai indicar, talvez, melhores caminhos do que temos podido percorrer até agora. Eu quero lhe dizer uma coisa. A conferência tem um papel que eu espero que vocês saibam. Quando nós estamos aqui numa conferência, significa o quê? Significa que a lei prevê que esse é o momento que a sociedade inteira se reúne. Como não é possível que caibamos todos de Paranavaí dentro dessa sala, os senhores representam o restante das pessoas desse município. E para que vocês representam o restante das pessoas? Para 2 coisas. Esse é um ambiente democrático. Aqui é possível discutir, é possível elogiar, é possível criticar, é possível debater. Mas 2 coisas é fundamental que sejam feitas. Primeira delas, vocês têm que ter a noção dos problemas de saúde da cidade. Se houve aqui, e de fato isso é elogiável, a notícia dada pelo senhor prefeito, pelo senhor secretário municipal de saúde, de avanços no sistema, por outro lado é fácil reconhecermos, porque isso acontece em todo canto, em toda parte, que há problemas ainda a serem superados. Então vocês têm que ter noção da realidade sanitária da saúde. Como é que está a saúde de Paranavaí? O que as pessoas dizem, o que elas comentam, as pessoas que são atendidas relatam o quê? Esse sentimento, esse conhecimento que vem da estrutura funcionando, e se ela está funcionando bem ou mal, dá um retrato de como estão as coisas. Esse é o primeiro dado. O segundo, para onde vamos? Portanto, temos que conhecer os problemas de saúde e, a partir dele, identificar os rumos. O que a lei diz é: a conferência tem que fazer diretrizes. O que são essas diretrizes? São as ideias centrais que depois vai no relatório final dessa conferência e vai ser entregue ao Poder Executivo. E para que vai ser entregue ao Poder Executivo? Para que ele tome conhecimento? Certamente sim, mas para mais, para que ele incorpore essas diretrizes no seu planejamento. Para que o Poder Executivo, fiel ao que a conferência deliberou, cumpra e faça o pagamento dessas ações com a lei orçamentária na parte que diz respeito à saúde. É bem simples assim. A conferência estabelece as diretrizes, o relatório vai para o Poder Executivo, ele insere no seu planejamento, executa, e o custo dessa execução é pago com o recurso orçamentário da saúde. Quem é que fiscaliza se o que a conferência deliberou está sendo bem feito, se está sendo feito, se não está sendo feito? O Conselho de Saúde. Então, essa é a lógica, e quem toma conta no sentido da fiscalização dentro do sistema é o Conselho. É assim que funciona em todo local, é assim que a lei diz. Bem, se isso é verdade, e é, o primeiro momento de uma boa conferência, a meu ver, não é olhar para frente, é olhar para o retrovisor. Imaginemos que estamos no carro, tem o retrovisor. O retrovisor nos dá a ideia
do que aconteceu, do que é passado, não é verdade? Então, vocês não estão aqui cumprindo um papel formal. Vocês não estão aqui apenas porque é uma data em que a lei determina que deve haver essa reunião. Vocês estão exercendo um papel muito mais importante que a mera presença de todos pode sugerir. Entendeu? Ou seja, qual é o primeiro momento importante da conferência? O que vocês decidiram na última conferência? Isso aconteceu? Não aconteceu? Porque se vocês não tiverem noção do que foi dito na 11ª conferência, essa é a 12ª, com o tempo as conferências falam, e não se sabe exatamente, né, o que aconteceu. E aí as pessoas não se sentem participantes do processo, as pessoas não se sentem relevantes na sua voz, não é ouvida, e, portanto, é importante que tenhamos noção do que aconteceu na 11ª, se isso, de fato, avançou, e se não avançou, por que não avançou. Esse é o primeiro momento. E que, claro, se algo há a ser explicado, que seja explicado pelo Conselho, pelo Poder Público, por quem couber a explicação. Lembremos que nesses 27 anos de Sistema Único, e essa pesquisa foi feita pela Conferência Nacional da Indústria, pela Confederação Nacional da Indústria, pelo IBOP, em 2012, mas o panorama é bem recente. Mais de 60% da população usa 100% de SUS. São pessoas que são dependentes do SUS em 100%. Se nós somos 202 milhões de habitantes, portanto, mais de 100 milhões dependem 100% do SUS. Da nossa população, que usa apenas o setor privado, nós temos em torno de 10%. Ou seja, nós somos um sistema universal que a maioria de nós aqui pode até não usar o SUS na sua parte de assistência. Podemos ter o plano privado, a Unimed, a Mil, o Bradesco, pouco importa, né? Mas somos usuários do SUS, ainda que não dependentes da sua assistência médica, ainda que não dependentes da sua assistência odontológica. Como que somos usuários do SUS? Somos usuários do SUS no que ele faz para todos. A imunização, quem aqui não foi vacinado com vacina pública? Todos nós fomos, e o sistema é muito bom. Quando ele é bem executado, ele dá cobertura de mais de 95%. Para principais doenças que podem matar a pessoa se ela não fizer essa prevenção. O programa brasileiro de controle de HIV/AIDS é o melhor controle público do mundo. Isso é à disposição de todos. O nosso sistema de transplantes, baseado no modelo espanhol, é o melhor modelo que se tem. Ou seja, se não temos mais transplantes, não é porque o modelo não funciona, é porque há uma cultura nossa que ainda precisa avançar no sentido de criar áreas de maior consistência para a doação de órgãos. Então, nós vemos que nós temos avanços importantes no sistema quando ele funciona para todos. Então, naquela medida que usa exclusivamente o SUS, é só assistência médica. Porque o SUS existe para todos nós. Por exemplo, todos nós amanhecemos e vamos escovar os dentes, vamos tomar o café da manhã. Ali tem SUS, tem vigilância sanitária, controle de alimentos. A gente não se dá conta que aquilo é SUS. Pensa que SUS é o médico, pensa que SUS é apenas o posto de saúde, SUS é apenas o hospital. O SUS está muito mais na nossa vida do que nós podemos imaginar. E é preciso defender esse sistema. Nós temos que entender que o sistema tem problemas e a conferência tem um papel de identificar problemas. A conferência não tem o papel de louvar o sistema, ela tem o papel de indicar caminhos para os problemas que ainda existem. Os problemas de saúde não são problemas só do município, só do Estado, só da União, só do Conselho, são problemas das pessoas dessa cidade. São problemas das pessoas desse município. Se nós incorporarmos os problemas como nossos, poderemos avançar muito mais do que se imaginarmos que saúde é um problema do governo, seja qual o governo for. Estaremos muito mal. Isso eu já lhes falei, é o que diz a lei, avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde. Para quem que isso é proposto? Para quem que vai o relatório de vocês? Vai para a prefeitura, vai para o município, através do secretário de saúde. E qual é o papel do conselho? Eu já expliquei. O papel do conselho é pegar, entre outras incumbências que a lei lhe remete, o papel do conselho é exatamente esse, ver o que se decidiu na conferência e acompanhar a execução disso pelo poder público. E prestar contas à sociedade, prestar contas nas suas reuniões, que têm que ser abertas, públicas, e nos meios de comunicação.
O Conselho de Saúde, não apenas em Paravai, em qualquer cidade deste país, e nos estados também, e o Conselho Nacional de Saúde são estruturas da sociedade. Os conselheiros não ganham nenhum centavo para exercer o seu papel. No entanto, exerce uma função que a lei denomina de relevância pública. E nesse considerando da resolução 453 do Conselho Nacional de Saúde, que está aquilo que eu lhes falei, né? Que cabe aos conselhos de saúde discutir, elaborar e aprovar as propostas de operacionalização das diretrizes aprovadas pelas conferências de saúde. O conselho é quem vai levar à frente, como se fosse um advogado da conferência, cuidando, trabalhando junto com o poder público, né? A perspectiva da fiscalização do conselho, que ele tem em relação ao poder público, não afasta a dimensão que ele também tem que ter de cooperar com o poder público, e ele tem que saber e ter a sabedoria de equilibrar essas duas faces da sua atuação. Mas, enfim, com relação ao que vocês decidirem hoje, e principalmente amanhã, o resultado das discussões, as orientações finais, que são as diretrizes que vão no relatório final, caberá ao conselho dessa cidade, seja qual for a sua composição, e sempre foi assim ao longo desses 27 anos, velar para que isso bem se cumpra. Agora, olhando para o retrovisor, eu selecionei, lendo o relatório da última conferência, alguns dados. Eu não sei se isso aconteceu, e o meu propósito aqui não é criar polêmica, caso tenha havido algum tipo de discussão em torno desses assuntos, algum tipo de contradição em relação a eles aqui. No entanto, a ideia é sugerir o debate, é fazer a percepção de que o que houve tem que ter acontecido, e se não aconteceu, as pessoas têm que saber por quê, para que o que se decida daqui para frente tenha sentido e tenha possibilidade de acontecer. O que se disse na última diretriz, na última conferência, e são dados colhidos ao acaso, na 11ª? O que se disse? Que era preciso ampliar e autorizar, sem delongas, consultas de especialidades médicas. E aí vem um problema interessante. Vocês têm que conhecer a situação de saúde do município, o tipo de gestão que aqui se faz. Por quê? Ao que me consta, Paranavaí tem a gestão, ou tem a responsabilidade pactuada de atenção básica. Não é verdade? Portanto, quando o município está pagando consultas especializadas, né, então eu tenho uma consulta de neurologia, mas quem paga é o município, alguma coisa está acontecendo diferente. Por quê? Porque a atenção primária não prevê esse tipo de especialidade da neurologia, né? Ela prevê a pediatria, o que mais? Vamos ver. Pediatria, ginecologia, clínica geral e odontologia, não é verdade? Então, essas são as especialidades comuns na atenção primária. Ora, o que acontece quando você tem as especialidades que não são da atenção primária? Quem deve pagar por elas é o Estado. Se o município acaba pagando por essas consultas, tem que se entender o que está acontecendo. Porque vocês disseram assim, ó, ampliar e autorizar sem delongas consultas de especialidades médicas. Ou seja, vocês estão incumbindo o município de ter um custo que ele não planejou e de ter um custo que, na rigor, teria que ser do Estado. Então, eu não entendo o que aconteceu para vocês terem dito isso, mas eu sei que vocês disseram. E a pergunta que eu lhes faço é, isso aconteceu ou não? Eu ouvi aqui nessa mesa dizer, acho que foi o relatório do secretário de Saúde, dando números de produtividade, inclusive na área especializada. É possível que isso tenha acontecido. De qualquer forma, o problema não é irmos agora atrás desses números, é sabermos que isso foi dito, isso foi decidido, saber se cumpriu ou não, né? E se não se cumpriu, por quê? Esse é o ponto, é isso que se trata. Depois vocês disseram também na última conferência, agendamento de consultas básicas em todas as unidades de saúde durante todo e qualquer horário de expediente. Isso ocorre? Ocorre, ótimo. Portanto, o que foi dito na 11ª acabou se cumprindo. Outra coisa, isso é um problema em muitos municípios, né? Cumprimento de carga horária por parte de todo e qualquer servidor da Secretaria Municipal de Saúde Paranavaí, inclusive dos nomeados em caso de confusão. E vocês usaram uma expressão interessante, entre aspas, o exemplo vem de cima. Eu não sei o que vocês quiseram dizer com isso, mas o fato é que vocês disseram, olha, todo servidor tem que cumprir o seu horário, sua jornada de trabalho.
Vocês aqui cumprem, eu cumpro. Por que os servidores não cumpriam? Eu acredito que cumpram. Mas alguma coisa houve no passado que vocês disseram, olha, isso tem que ser bem feito. E todos têm que cumprir. Resta saber se essa situação está ocorrendo ou não. E por último, para não ficarmos olhando só para o espelho retrovisor, né, vocês disseram aqui, reconhecer, valorizar e aumentar o salário dos servidores. Então não se trata só de exigir dos servidores, que são pessoas valorosas, pessoas dedicadas, muitas vezes incompreendidas, né? Então não se trata apenas de exigir-lhes a carga horária normal, a sua jornada de trabalho, mas significa também valorizá-los, dando-lhe treinamento, condições de trabalho, vencimento, etc. A frase que vocês colocaram na última conferência é bem aberta, bem genérica, né? Reconhecer, valorizar e aumentar os salários. Pronto. Não vamos entrar na questão se isso aconteceu ou não, mas isso que foi dito e algo deve ter acontecido. Se não aconteceu, como eu disse, eu repito, tem que ficar bem clara a situação. E mais a última coisa, que era a construção imediata do Hospital Municipal de Paranavaí. Isso foi dito na última conferência. Nós temos aqui, tínhamos um hospital geral do Estado, regional, que, ao que me consta, acabou englobado pela Santa Casa, né? E é o que temos aí. Não obstante, vocês disseram lá, construção imediata do Hospital Municipal de Paranavaí. A questão não é porque a conferência falou que 100% de certeza as coisas vão acontecer. Às vezes existem situações que as pessoas têm que ficar entendendo que não foi possível cumprir. Eu não posso lhes dizer se esse hospital municipal de Paranavaí é necessário ou não. O que eu posso lhes dizer é que o tipo de gestão, de planejamento de orçamento que Paranavaí tem não comporta hospital. O plano de saúde de Paranavaí não prevê hospital. Então, se o hospital há de haver, das duas uma. Ou o município vai assumir essa responsabilidade, vai ter que mudar o seu tipo de gestão, ou esse hospital deixa de ser municipal para ser um hospital produzido, entre aspas, ou seja, construído e gerenciado, administrado pelo Estado. Já houve isso. Havia um hospital regional aqui, um hospital geral do Estado, que acabou, pelo que eu sei, anexado à Santa Casa por uma fórmula jurídica que encontraram para a situação. Então, isso está em aberto. Temos que ver se temos necessidade de hospital novo e de quem seria a responsabilidade do hospital, ou se a estrutura hospitalar existente comporta ampliação. Esse é o dado. Então, não vamos entrar no mérito se era bom um hospital, se era necessário um hospital. Não, foi dito que era importante haver o hospital. Portanto, e ainda dizem, construção imediata. Acho que na época, estou falando de alguns anos atrás, isso devia afligi-los muito, né? Porque a expectativa, a ansiedade era grande. A expressão imediata dá noção dessa ansiedade que havia. Pronto, esse é um pouco do espelho retrovisor. Se vocês forem para esse documento da última conferência, vão encontrar lá muito mais coisas. Os que participaram dessa última conferência, não desta, da passada, hão de lembrar do que lá está. Esse é um bom exercício e faz parte de uma boa conferência, lembrar do passado. O que nós dissemos lá atrás, o que aconteceu, por que sim, por que não. Se vocês não fizerem isso, pode correr o risco de virem dizer novas diretrizes, isso em qualquer conferência, em qualquer município, dizerem novas diretrizes que serão esquecidas com o tempo. Bem, isso aqui ainda faz parte daquele dado anterior, eu quero passar com um pouquinho mais depressa para frente. Então, o que vocês têm que fazer, e isso eu repito, a imagem anterior, é avaliar a situação de saúde e propor diretrizes. Então, eu apanhei alguns dados para trazer uma discussão bem local, para dar as cores da cidade, do município de Paranavaí. O que eu vou lhes mostrar agora são dados do Ministério da Saúde. Eles podem não estar atualizados 100%, o Ministério não consegue atualizar em tempo real esses dados, mas eles nos dão uma ideia de problema. Portanto, o que eu vou lhes trazer são situações que são da comunidade. Não são situações do governo, não são situações do conselho, são situações que afligem as pessoas. Vocês têm que encarar esses problemas que vou lhes mostrar, se é que eles existem na dimensão publicada pelos bancos de dados do Ministério da Saúde, assumam como seus esses problemas. Ajudem a resolvê-los, né? A questão aqui não é achar culpado, se culpado houver, não deve ser procurado nesse momento, mas o que se deve procurar mesmo são soluções em conjunto com quem deve fazer e com quem deve fiscalizar o sistema.
Segundo os dados do IBGE, nós temos aqui no município de Paranavaí 86 mil habitantes. Então, o que nós temos aqui? Temos alguns indicadores de agravos, de problemas de saúde das pessoas. Então, o que nós tivemos? Vejam lá. É um levantamento feito desde 2001 até 2013. Então, a gente tem uma história dessa doença aqui em Paranavaí. Que doença é essa? Meningite bacteriana. Essa meningite bacteriana, ela é composta por uma série de meningites. Uma das mais graves formas de meningite bacteriana é a meningocócica. E para essa há vacina. Muito bem. E ao lado da meningite bacteriana, nós temos a meningite viral, que é uma outra forma muito grave da doença. De qualquer forma, estamos falando da bacteriana. Temos essa pesquisa foi feita e esses dados do Ministério são informados pelo município, pela Secretaria de Saúde de todos os 5.570 municípios brasileiros. Então, o que faz Paranavaí, faz Luanda, faz Ivaiporã, faz Foz do Iguaçu e por aí vai. O que nós vemos ali? A linha roxa é a linha da letalidade, ou seja, a linha em que há o óbito. E a linha verde é a taxa de incidência. Então, nós temos uma taxa de incidência que permanece relativamente baixa, mas, vejam lá no final, na parte direita da imagem, a linha roxa, ou lilás, se preferirem, né? Houve um aumento muito significativo da taxa de óbitos por meningite em 2012 para 2013. Eu não tenho o dado de 2014. A ideia é sugerir uma discussão de um problema, certo? Ora, é necessário que entendamos por que pessoas morreram por meningite. Essas mortes eram evitáveis? Essas mortes, naquela altura, eram preveníveis por vacina? Portanto, e a meningite é algo que se cuida, que se trata na atenção primária. Não é? A não ser que o quadro evolua para uma situação de pré-óbito, que a pessoa vai precisar de um hospital, alguma coisa mais sofisticada, isso tudo tem que ser controlado na atenção primária. Alguma coisa houve. O problema é que isso é um dado do passado, mas que pode nos dar indicações para o presente. A pergunta que eu lhes faço é, qual é o indicador atual da doença hoje aqui em Paranavaí? A curva continuou subindo, estabilizou alta ou decresceu? Isso é um dado importante, porque são dessas doenças que as pessoas daqui sofrem, e são dessas doenças que as pessoas daqui podem morrer, não é verdade? Então, portanto, vocês têm que entender do que vocês estão adoecendo e você tem que entender do que vocês estão morrendo, porque morrer se morre mesmo e adoecer se adoece, mas o importante é tentar prevenir e adiar o desfecho final. Dengue, né? Isso não é um problema de Paranavaí. O problema de Paranavaí é composto todo o norte e oeste do Paraná. A dengue só não é importante no sul do estado por uma questão climática, não que os municípios sejam tão bons. É que lá o clima afasta ou dificulta a proliferação do vetor, que é o Aedes aegypti, né? Até Curitiba, que estava relativamente imunizada pelo seu clima para a ocorrência da doença, já tem casos próprios de lá. Os casos de dengue que aconteciam em Curitiba, que eram muito poucos, eram pessoas que já vinham contaminadas com a doença. Hoje você já tem detectado pela vigilância a existência do mosquito lá e a ocorrência de alguns poucos, mas casos já ocorridos na cidade. Isso nos preocupa muito. Mas aqui em Paranavaí, que não estamos a falar de Curitiba, o que nós tivemos? Nós tivemos na série de 2001 a 2013, a não ser em 2007, que houve um pequeno acréscimo na doença, mas em 2013 disparou. Eu não sei a situação em 2015 e 2014, portanto, eu não estou dando dados atuais, repito mais uma vez, a ideia é que dengue é prevenível. Agora, a dengue é um problema que o poder público sozinho não resolve. É o tipo de doença que, se a população não participar, não se empenhar, as coisas vão dar muito mal. 100%, sublinhem, 100% do óbito de dengue é prevenível. Quando alguém morre de dengue, morreu alguém que não precisava morrer. Não é daquelas doenças que o fim sempre será o óbito. Não, o fim da dengue nunca é o óbito. Quando você pega um óbito de dengue, você pega a história, você faz o estudo do óbito, você retrocede na vida daquela pessoa que faleceu, o que aconteceu? Foi o diagnóstico tardio, não teve diagnóstico, enfim, começou o tratamento e não continuou. Então, você vai ver onde é que houve as falhas. E alguma dessas falhas, ou o conjunto delas, determinou o óbito. Mas esse óbito era 100% evitável. Portanto, eu não estou falando aqui de óbitos.
porque nós não tivemos a questão bem definida. Olha lá, de novo a linha lilás, ou bordô, ou roxa, se vocês preferirem. Eu acho que é tudo a mesma coisa, né? Bordô, roxo e lilás está parecido. Aí, enfim, aquela linha próxima do vermelho, né, que em 2013 disparou. O que houve em 2013? Nós tivemos uma taxa de incidência muito grande e um número de óbito também muito grande. Taxa de incidência não significa que a doença não está sendo cuidada. Pode significar que a doença está sendo cuidada sim, ou seja, a estrutura de saúde está detectando os casos em maior quantidade. Então, a taxa de incidência aumenta. Não é necessariamente com atestado de má gestão, prestem atenção, mas os óbitos é um problema. Os óbitos é um problema. Nós tivemos uma disparada de óbitos em 2013. Tuberculose. Como é que nós estamos? O estudo vai de 2001 a 2013. Então, a linha verde, que é uma linha, que é a linha mais superior, que demonstra maior densidade de números, é a taxa de incidência. A taxa de incidência aumentou em 2013 em relação... Ela foi subindo de 2011, 2012 para 2013. Subiu muito a taxa de incidência. Significa o quê? Significa que a doença está sendo percebida pelo sistema. O sistema de saúde, atenção primária, está identificando os casos novos. Mas o significado que, se nós temos mais doentes, porque a nossa estrutura de saúde está identificando o seu número a se elevar, temos que entender por que estamos tendo mais doentes. Na verdade, quer dizer, sabemos que temos muitos doentes, ou que tínhamos, pelo menos na altura de 2013, em elevação. Agora temos que entender por que isso acontece. A segunda linha, que é a linha vermelha, é a taxa de mortalidade. Ela acompanha um pouco mais abaixo, ela se eleva também em relação à taxa de incidência. Então, nós temos mais doentes e mais óbitos de tuberculose. Temos que entender o que está acontecendo. A tuberculose, que estava praticamente banida do cenário sanitário mundial, ela acaba voltando, e no Brasil volta com uma certa força, com uma certa virulência, e ela é muito comum hoje em certos grupos, como aqueles portadores de HIV, né? São dos grupos mais vulneráveis à tuberculose, né? O alcoolismo está muito associado à tuberculose. Eu sei que a doença voltou, e voltou com muita força, e Paranavaí espelha bem esse drama do retorno da tuberculose. Temos que entender por que isso está acontecendo, e entendendo, me parece que o razoável é imaginar que o poder público possa desenvolver, se é que já não o faz, né, ações no sentido de debelar esses números, tanto da dengue como da tuberculose e assim por diante. Eu falava na dengue, acabei não concluindo o raciocínio, e a taxa de óbitos tinha se erguido bastante. A dengue vocês têm que participar, é a história do lixo, é a história da água parada, é a história do mau cuidado que existe muitas vezes nos imóveis onde moramos, enfim, no trabalho, onde estivermos. A vigilância sanitária, ainda quando é bem feita, os agentes de endemias, né, os agentes de saúde, eles não dão conta sozinhos de debelar todos os focos do mosquito. Se vocês não se incorporarem nessa questão, vocês sempre terão dificuldade no combate à doença. E ter dificuldade no combate à doença significa alguém morrer. É simples assim. Ter dificuldade não é um problema de literatura sanitária. Ter dificuldade com a dengue, porque a população não participa, e eu não estou dizendo que vocês não participam, mas isso precisa melhorar, porque tem gente morrendo. E a curva de incidência disparou. Alguma coisa há. Isso é um problema que é de todos, é da conferência. E esse é um caso também importante, de sífilis congênita. 100% das mulheres que fazem o pré-natal direitinho, com as 7 consultas, com os exames, têm condição de ter detectado o problema da sífilis, de forma a não transmitir para a criança a doença, que tem consequências gravíssimas. Quando nós temos um aumento de sífilis nas grávidas, e isso não é detectado a tempo, ou se é detectado e não é enfrentado, elas vão passar a doença para a criança que vai nascer, né? Para o bebê. Isso é um problema que dá para evitar. Sabe que a doença é grave. Vejam bem, nós tivemos aí, de 2011 para 2013, um decréscimo na incidência
e no teste que foi feito para gestantes. Agora, isso precisa melhorar, né? Porque nós temos ali, número entre casos novos. Ou seja, é uma questão que dá para avançar. É uma questão que você tem que tomar a comunidade como desafio, não apenas o poder público, não apenas o controle social, as pessoas da conferência, conversar com os amigos, com os vizinhos, tem problema, vamos tentar resolver, vamos conversar, vamos ajudar quem tem a responsabilidade de fazer a fazer melhor, né? Se vocês se polarizarem a situação, isso aqui é culpa do governo, o governo não faz nada, e a coisa fica muito ideologizada. Acho que ideologia política, sim, é um componente do nosso processo democrático, mas na saúde não podemos deixar os processos políticos, onde isso ocorre, eu não sei se isso acontece aqui, atrapalharem a solução das coisas. Eu sei que esse número é alto e ele precisa diminuir, e ele só vai diminuir pelo esforço de todos, Vir de 4 em 4 anos numa conferência, infelizmente, não é suficiente para enfrentar os graves desafios da saúde. Nós temos que ter esse compromisso com a vizinhança, no trabalho, né? Na nossa vida. Vocês não estão aqui representando 78 mil pessoas à toa. Se nós dividirmos o número dos que estão nessa sala por 78 mil pessoas, vocês verão que estão representando aqui, de companheiros, cidadãos desse município, um número muito grande de pessoas. Vocês não estão aqui em nome próprio apenas. E por último, para dar aquela parte que eu falei no início, algum tipo de informação sobre saúde, para que vocês possam discutir e elaborar o raciocínio que bem entenderem a respeito. Esse dado, ele não é um dado visível com clareza, então eu vou ajudá-los a entender. Esse aqui é o conjunto das principais causas do que levam as pessoas a falecer em Paranavaí. A pergunta é simples: do que estamos a morrer em Paranavaí? Claro que a morte é inevitável, mas melhorar, evitar, ou dar condições de saúde para as pessoas atenua muito esses números, embora, evidentemente, não elimine o final da vida de quem quer que seja. Então, a linha verde diz que, eu estou pegando o último ano documentado no Ministério da Saúde, que é o ano 2013. A linha verde diz que morre-se mais em Paranavaí de doenças do aparelho circulatório. Muito bem. Na atenção primária de todos os municípios, nós temos programas de controle de hipertensão, por exemplo. Nós temos controle de diabetes, que pode resultar nesse tipo de situação. Então, como é que estão os nossos controles? Da população de risco, que são os idosos, que são pacientes com algum tipo de comorbidade, enfim. Temos que ver como é que está. Não no sentido de acabar com os óbitos, doenças circulatórias, isso vai continuar existindo, mas essa é a principal causa de óbito na região. Portanto, temos que entender por que tem esse destaque e o que podemos fazer em conjunto para melhorar esse número. A segunda causa de óbito aqui em Paranavaí são as neoplasias, que é o câncer. O câncer é evitável muitas vezes. E quando não é evitável, ele pode ser detectado, tratado e muitas vezes curado. Como é que estamos nisso? Aí vocês vão dizer, não, mas o câncer não é um problema no município. O município tem atenção primária. É assim, porque a primeira indicação de suspeita vai surgir para o médico da rede básica. Ele vai fazer o exame e vai confirmar ou não, e aí manda para frente, entra na rede que atende a doença. Mas é importante termos detecção precoce na rede primária da evidência de câncer, porque é a segunda causa de mortalidade. E a terceira, para não ficar me alongando muito nesse indicador, a terceira causa de morte aqui são as causas externas. O que é causa externa? É violência. A violência que vai desde o homicídio até o acidente de trânsito. A terceira causa de morte nessa cidade não é doença, é violência. Perceberam isso? Bom, então, o problema é o seguinte: e nas causas de trânsito, não sei aqui, mas nas grandes cidades, o acidente com motocicleta, ele é muito mais superior em números que com o veículo automotor. Os motociclistas estão morrendo, feito mosca. E quando não estão morrendo, estão ficando incapacitados para o trabalho. Bom, então, o remédio é o quê? Colocar mais ortopedistas, colocar mais hospitais,
criar mais UTIs? É evidente que não. Nós temos que entender o problema de outra forma, né? Eu me lembro que, conversando com um gestor de uma cidade do Nordeste, uma cidade de praia, uma capital, ele fez a seguinte intervenção. Lá também, tanto quanto em Paranavaí, mas com números muito maiores, porque se tratava de uma capital, ele tinha a causa externa lá como segundo fator de óbito, aqui é terceiro. Lá era mais importante em números. Bom, ele descobriu que os acidentes de trânsito compunham a maior parte dessas causas externas de óbito por violência. Muito bem, mas que acidente de trânsito? Primeiro, ele descobriu que eram de motocicletas. Tá bom, o que dá para fazer com isso? Para não entrar no jogo, olha, precisamos mais ortopedista, mais médico, mais hospital, mais leito, mais UTI. Para entrar nesse jogo, que eu acho que é o último passo dessa caminhada, ele começou a entender a situação. Por que os motociclistas estão morrendo? Aonde que eles estão morrendo? Em que condição eles estão morrendo? E ele descobriu uma coisa. Ele começou a associar que o número de óbitos de motociclistas acontecia. Um dos momentos importantes era só pegar a estatística, né? Era domingo à tarde. Era domingo à tarde. E o que aconteceu? Mas por que eles estão morrendo tanto domingo à tarde? Morrimos nos outros dias também. Mas por que domingo à tarde? Porque domingo à tarde, característica da cidade, uma cidade litorânea, eles voltavam da praia depois de terem bebido. Né? Bebiam na beira da praia para voltar, e aí dava-se o acidente. O que ele fez? Botou o Detran na rua. Colocou o Detran na rua, fazendo blitz, multando, inspecionando, parando o trânsito. Em 6 meses, a curva de óbito de motociclista diminuiu. Mas entendendo, esse caso evidentemente não serve para Paranavaí, mas dando um exemplo de como o gestor também pode pensar a questão de diminuir números, né? Não apenas investindo mais na estrutura de saúde. Há certas circunstâncias que nós investimos muito menos nos fatores que produzem os números e que estão fora da saúde e que nos trazem um benefício muito maior do que simplesmente alargando o número de profissionais de saúde ou de estruturas destinadas ao atendimento das pessoas. E eu ouvi o secretário falar em 29. O número que eu tinha em 2013 do investimento do município em saúde era 30%, até um pouco mais do que é hoje. Então, eu quero lhe dizer o seguinte. Esse número é muito ruim e a culpa não é do município. Porque o município, pela Constituição, ele tem que colocar como mínimo 15% de recursos seus na saúde. Então, vamos lembrar como é que esse bolo do dinheiro da saúde, ele entra no fundo municipal. Qual é o dinheiro que tem no fundo municipal de saúde para cuidar da atenção básica das pessoas, por exemplo? É o dinheiro do município, mas tem o dinheiro do Estado e tem o dinheiro da União. Muito bem. Então, mas a parte do município, nesse bolo local, ou nesse fundo municipal de saúde, é de 30% de recursos seus. O município não pode receber recurso de outra fonte e computar para fazer os 30%. É recurso daqui mesmo. Tá. Então, nós estamos no dobro do mínimo. E o que acontece nisso? Significa o quê? Se a gente pegar 30% da saúde, eu colocar os 25% da educação, que o município tem que colocar como mínimo, você tem que 55% dos recursos de Paranavaí estão comprometidos com saúde e educação. E você vai para a rua, as pessoas estão reclamando. E o prefeito não fecha a conta com os outros 45%. Estão entendendo como a situação é dramática? Então, esse número é muito ruim no sentido de que é muito dinheiro e temos problemas. Você tem que ter essa noção, não para isentar o município de responsabilidade, mas para entender que quadro é esse. Por que o município de Paranavaí, ele não é exceção? No Paraná, o levantamento que nós temos em Curitiba no Ministério Público, nenhum município nesse estado aplica o mínimo em saúde. Todos, 100% dos 399 municípios do Pará, investem muito mais. E por quê? Não apenas porque é necessário, mas porque o Estado não investe e porque a União não investe. E os municípios nunca conseguem pagar a conta, além de serem aqueles mais visados na judicialização. Se alguém quer alguma coisa na justiça, não vai procurar o Estado, isso é difícil. A União mais ainda, é o município. Então você vê municípios pequenos, Corumbataí do Sul, Douradina, Sengés, com ordens para cumprir, no sentido de, por exemplo,
adquirir medicamentos caríssimos para tratar câncer. 4, 5, 10 pessoas. Isso arrebenta a conta do município. Ele não tem essa incumbência, não tem planejamento para isso, não é atribuição dele, e, no entanto, ele tem que pagar porque é ordem judicial e deve ser pago, porque o direito das pessoas também existe. E como é que fica isso? O prefeito daqui deu um exemplo que eu achei muito interessante, que é raro. Vai cobrar do Estado, vai cobrar da União aquilo que o Judiciário te obrigou a custear e que não era obrigação sua. Né? E não importa que não venha no seu mandato o dinheiro que você entrou para reclamar judicialmente, virá para o município em algum momento. O Estado do Paraná, recentemente, até por conversa que houve com o Ministério Público, entrou com uma ação milionária contra a União, para o Estado também reaver da União o dinheiro que o Judiciário tinha ordenado que fosse pago a uma série de pacientes, de uma série de ações, de intervenções, de medicamentos, etc. Então, o poder público tem que entender que ele é sócio. Sócios quem são? Os municípios, os estados e a União. São sócios do Sistema Único, mas são sócios que têm que se compor. São sócios que não pode haver um prejuízo para o ente federativo mais frágil em relação ao que não é. Ou seja, a União Federal, qual é a emenda 86, ela tirou 13 bilhões da saúde nesses dias. 13 bilhões. Isso explica 30%. E se vocês colocarem 35%, não vai ser suficiente, as pessoas não ficarem satisfeitas. Qual é a capacidade de investimento dos municípios brasileiros? Não é só no Paraná o problema. Qual é o limite dessa capacidade? Né? Bom, o Saúde Mais 10 não foi para frente. Hoje a União, como sempre fez, né, ainda continua a aplicar o que aplicou no ano anterior, mais a correção do PIB e a inflação. É isso. Para os estados tem regra, é 12% dos seus recursos. Para os municípios tem regra, é 15%. Para a União uma regra diferente. Agora, com a emenda, ficou assim, ó, nós vamos aplicar 15% da renda líquida, que é muito menos que o mais 10% que a população assinou nas ruas, eu assinei, para aumentar os recursos do SUS. Né? Então, esse passa-moleque que a União tem em relação aos estados e aos municípios, explica os 30%, que apesar do número enorme, um número que não dá para fechar conta, nem as pessoas, e o pior é isso, como eu disse, eu repito, 30% que se gasta aqui, e você vai ver, as pessoas têm reclamações, e não era para ter com tanto dinheiro, para o município é muito dinheiro. Agora, a União é um quadro que é esse, e o Estado como é que é? O Estado também. Esse aqui é a relação das ações que nós temos lá no Ministério Público contra o Estado, cobrando do Estado o que ele deixou de investir, no mínimo. O Estado, desde a emenda 29, tem que aplicar 12%. O Estado do Paraná, independente do governo, independente do partido que estava no poder, desde 2001, nunca cumpriu. Eu não tenho os números de 2014. Nós estamos averiguando, em fase de auditoria, 2013, que está finalizado. Mas os números de até 2012, portanto, toda a vida da emenda 29, de 2000 a 2012, são 12 anos, jamais o Estado cumpriu. As ações que nós entramos contra o Estado, para ele repor o mínimo, que seria os 12% em cada exercício, somam 4 bilhões 130 milhões. Isso leva os municípios a essa corrida desesperada, que não consegue, não vence. Né? Então, esse é o quadro. A gente tem noção que está aqui numa conferência municipal de saúde, mas tem que ter noção que a gente tem um contexto, que o sistema único é um sistema nacional, é um sistema que comporta União e Estado. Isso aqui, ó, é o cenário do que o município tem que pagar com esses 30% aqui em Paranavaí. Especialização da assistência médica, aqui a rigor não seria exigível do ponto de vista formal a consulta especializada. O município até está fazendo, não sei se está fazendo a contento no número necessário para as especialidades que as pessoas precisam, mas consta que está fazendo. Crescente incorporação tecnológica. Hoje em dia, nós queremos, e é um direito que temos, agora se esse direito vai ser custeado com dinheiro público, outra conversa, mas é um direito que temos, ter expectativa do melhor atendimento possível. Né? Eu me lembro que, alguns anos atrás, eu recebia em Curitiba, que era promotor da saúde lá,
E eu comecei a associar uma coisa muito interessante, não sei se isso se dá ainda. Havia certos programas no domingo à noite que traziam a notícia de uma nova cura para uma determinada doença, de um novo remédio que superava os anteriores, de uma nova intervenção cirúrgica, de um outro tipo de terapia, enfim. Dali a alguns dias tinha alguém pedindo no meu gabinete esse tipo de situação, porque tinha aquela doença. E muitas vezes eram tratamentos que a imprensa, que a televisão veicula, mas que nem aprovação tinham nos seus locais ou nos países de origem. E já estava se cobrando do sistema aqui. Por quê? Nós temos a legítima expectativa de ter o estado da arte da medicina para nos tratar. Agora, a questão que devemos nos colocar de uma forma clara, sensata e responsável é: o dinheiro que nós temos para a saúde no Brasil dá para dar a cada um dos 202 milhões de brasileiros o estado da arte? Essa pergunta nós temos que responder. E se não temos o dinheiro para dar o estado da arte, o que temos que dar para nós mesmos? O que é justo, legítimo e razoável esperar? Porque temos que lembrar também que, se temos a justa expectativa do ser humano, que todos nós somos, de podermos viver mais e viver com qualidade, ainda que à custa da tecnologia, de uma tecnologia cara, isso é uma expectativa que não se pode negar a ninguém. Temos que lembrar que, se temos isso, nós temos uma agenda de doenças do século XIX, não é o século XX, não, que não está fechada no Brasil. Nós temos as doenças da pobreza que estão aí a nos flagelar. Uma delas, inclusive, eu mencionei aqui, que tem um perfil de doença da pobreza, que é a tuberculose. Nós temos a hanseníase, nós temos o mal de Chagas, nós temos as doenças tropicais no norte brasileiro, nós temos um monte de doenças da pobreza. E o que nós vamos financiar com essa união que tira bilhões da saúde, com esse Estado que não consegue cumprir a emenda 29, e com municípios que não conseguem suportar a carga dessas regressões fiscais? Nós vamos pagar o quê? O estado da arte ou as doenças da pobreza? Na dúvida, não pagamos nada. Na dúvida, lutamos desesperadamente, na dúvida, nos batemos e vamos avançando. Mas temos que ter noção que essas coisas acontecem. Temos um modelo hospitalocêntrico, informações e registros deficientes, o que dificulta planejamento e boa execução de serviços em saúde, pouca profissionalização da gestão em saúde. Eu me lembro que o antigo ministro, numa conversa pessoal, dizia que era o Agenor Álvares, e eu acho que foi um bom ministro, porque era um dos poucos ministros que houve que eram técnicos mesmo do próprio ministério. Ele dizia: olha, o levantamento que eu fiz, e portanto o levantamento é de alguns anos atrás, é que 5% dos gestores no Brasil têm pós-graduação em saúde. Não que o gestor tenha que ter pós-graduação, mas ele tinha uma preocupação de que os gestores, bem como todos os servidores da saúde, tivessem acesso a treinamento, a boa formação, a acesso ao conhecimento. A mensagem era essa, né? E como os que estão fazendo isso com a saúde hoje? Os servidores da saúde, não sei em Paranavaí, mas de uma forma geral, são uma raça em extinção. Que o Estado brasileiro, quando eu falo Estado brasileiro, é a União, os Estados e os municípios, de uma forma geral, estão transferindo para a iniciativa privada o RH, os recursos humanos. Então, você está comprando serviço, com o serviço vem o profissional junto, não é verdade? Então, hoje, os municípios, os estados e a própria União, vai ver o DENASUS, enfim, estão comprando serviços. Então, você não vê muito mais concursos para profissionais de saúde. Na área da gestão, são poucos os certames para ingresso de pessoas no poder público. Por quê? Está mudando a ótica, né? Ou seja, eu vou comprar o serviço que me incomoda com essa questão de servidor, né? Isso é uma coisa muito polêmica. Não sei como é que está essa situação em Paranavaí, mas ela é muito polêmica, onde ela se instala. E é isso. Bem resumido, o que vocês têm pela frente é puxar o elefante pelo rabo, né? Mas vocês têm sabedoria, vocês são daqui, vocês se conhecem, vocês conhecem as pessoas do conselho, vocês conhecem as pessoas do município, vocês conhecem as pessoas da regional de saúde, vocês conhecem os profissionais de saúde dessa cidade, vocês se conhecem, vocês têm informação, né? Vocês vão dar um jeito de puxar esse elefante. E a última coisa que eu posso lhes dizer é de que,
Puxar o rabo do elefante significa dizer para as pessoas não que estão aqui, porque vocês estão aqui porque estão convencidos. Vocês estão aqui conscientes que vêm por uma razão muito clara, que os fez abandonar o que tinham que fazer nessa noite de sexta-feira. Eu não sei o que vai no íntimo de cada um, mas posso lhes dizer o seguinte, que se vocês conseguirem transmitir para os demais cidadãos desse município, aos quais hoje eu volto a me unir, porque nessa noite sou de Paranavaí novamente, né? A ideia de que temos problemas, mas que vamos entendê-los e vamos enfrentá-los, né? Enfrentar um problema não é só ficar reclamando, não. Enfrentar um problema é discutir isso na associação de bairro, se aqui tem algum conselho local de saúde, discutir no conselho, ir na auditoria da secretaria reclamar, mas não só reclamar. Se nós não entendermos o que está acontecendo e não tivermos outras formas de nos organizarmos em face disso, teremos resultados muito ruins, resultados piores do que era de se esperar se fosse de outra forma, né? As pessoas não têm ainda no nosso país a noção de que saúde é um direito. A gente está escrito na coisa, vive repetindo, né? Saúde é um direito de todos, um dever do Estado. Nada. As pessoas não têm noção disso. Podem até repetir, mas não têm a compreensão profunda da questão do direito. Querem que eu mostre uma coisa para vocês? Vão em qualquer loja, né? Qualquer atendimento ao público que venda serviços, que venda produtos, você vai encontrar no balcão o quê? Um Código de Defesa do Consumidor. Não vai? Vai. Está lá. E se não tiver, vai dar multa para alguém. Vocês vão nas instituições de saúde do sistema público do Brasil, é muito difícil, mas é muito difícil vocês encontrar em cima do balcão de atendimento, ou ali na mesinha da sala de espera de qualquer local de atendimento, uma brochurinha, né, pequenininha assim, com os direitos do usuário. Não tem. Não tem. A gente não tem a noção que o SUS pertence a nós mesmos, que é pago por nós. Não temos noção de pertencimento do sistema. O SUS é um problema do governo e que precisa nos atender. Enquanto nós pensarmos assim, as coisas irão muito mal, né? Portanto, com isso eu concluo lhes dizendo que puxar o elefante pelo rabo talvez signifique dizer para todos e trabalhar no esforço de convencimento que nós temos direito à saúde. E esse direito à saúde não é um direito passivo que eu fico esperando sentado que venham me atender. É um direito pelo qual eu tenho que lutar. Muito obrigado.